Santa Alta, quinto distrito da cidade de Camaquã, Rio Grande do Sul. O ano era 1980. Em 13 de abril, nascia Maxwell da Silva Huber, filho de Arnildo Huber, agricultor e construtor, e Sueli da Silva Huber, dona de casa. Essa é uma história de superação, sonhos e conquistas. Esse foi um tempo bem difícil, porque o pai trabalhava em 2 lugares e a minha mãe, sempre foi muito doente. Por alguns momentos ela ficou internada em Pelotas, numa clínica que tinha lá. Então nós morávamos nessa região aqui, não era fácil, principalmente para o pai, que trabalhava durante o dia num trabalho na lavoura ou até mesmo na construção, e à noite, então ele trabalhava numa ferraria do Afonso Tessma, nessa localidade aqui de Santa Alta. E a gente passou por muitas dificuldades, mas graças a Deus tudo aconteceu de acordo com o que ele queria. O município de Carlos Barbosa se tornou a casa de muita gente. Por isso, Conexão RS e a sua produção decidiu intentar a série Carlos Barbosa é a nossa casa. Histórias, experiências vividas. No primeiro episódio desta temporada, trazemos o idealizador, fundador do Conexão RS, Web Rádio TV, para abrir a nossa série em 2020. O nosso primeiro episódio é com Maxwell da Silva Huber, o idealizador, fundador, proprietário do Conexão RS Web Rádio TV, mídia digital em Carlos Barbosa. Nada melhor começar com o idealizador, pessoas que conquistam o seu espaço na cidade barbosense. Max, seja bem-vindo ao nosso primeiro programa. Esse é o Carlos Barbosa, é a nossa casa. Olha só, vamos ver o que vai dar, A ideia é do seu Wagner Santos. Bom, o trabalho dessa temporada, da nossa série, é trazer as histórias de pessoas que vieram para Carlos Barbosa em tempo longínquo ou por este tempo e conquistaram o seu espaço. O que representa Carlos Barbosa? Hoje Carlos Barbosa para mim representa algo muito especial, já que é o lugar onde eu vivo há mais de 26 anos, E tudo que eu tenho eu conquistei aqui, Então para mim hoje, para mim dizer bem francamente, eu só saio de Carlos Barbosa a passeio. E bem rápido, Vou e volto. Bom, é uma história onde muitos, decidem avistar, ver, analisar. E hoje uma influência, Max, de pessoas que saem do seu meio familiar, do seu seio familiar, conquistam o seu espaço e se tornam conhecidos após alguns anos. É um legado que fica. Com certeza, a gente está batalhando ainda, A gente tem ainda sonhos para conquistar, mas dentro do possível, o Papai do Céu, costumo dizer que é o meu sócio, Ele tem ajeitado as coisas pra gente aqui em Carlos Barbosa. Carlos Barbosa é a nossa casa, é para isso. Max Huber, conte a sua história. Bom, eu nasci na cidade de Camaquã, no Rio Grande do Sul, e por lá a gente viveu por muito tempo, com uns 14 anos de idade, então eu resolvi sair de lá, devido, algumas ideias que a gente tinha, e a gente resolveu então conhecer o mundo, trabalhando para a Casa Publicadora Brasileira, aonde a gente trabalhava vendendo livros, livros sobre saúde, livros que ensinavam como fazer chás, naturais, E não é fácil um garoto de 14 anos chegar na casa de alguém oferecendo uma coleção de livros, Então não foi muito fácil, porque quando eu saí de casa com 14 anos, eu já tive que me sustentar. Na verdade eu trabalhava para comer, nunca sobrava, mas dava para, não passei fome. Passei vontade, com certeza, muita vontade de poder comer alguma coisa diferente e tal, mas fome dá para você dizer que a gente não chegou a passar. Até mesmo que eu coloquei antes, eu tenho um sócio, e esse sócio é muito especial, que é o nosso Papai do Céu. Deus sempre está do nosso lado e Ele nos dá essa oportunidade de passar por algumas dificuldades, até mesmo para que a gente aprenda, e se fortaleça. Mas voltando então à história, eu saí de Camaquã por um motivo. Eu trabalhava com meu pai, e a gente se criou na igreja. Desde pequeno a gente sempre envolvido na igreja, nos cultos jovens,
e eu participo da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas aceito e respeito todas as denominações, né? Mas lá na região era a Igreja Adventista, né? E a gente sempre aprendeu desde pequeno, inclusive com o ensinamento dos meus pais, que a gente deve honrar o pai e a mãe. E isso para mim é muito sério ainda hoje, né? Eu acredito que o internauta, o ouvinte que está assistindo aí, que tem mais ou menos a minha idade, em torno de 40 anos, sabe o que eu estou falando. A gente honrava o pai. Não importa se o pai estava certo ou se estava errado, a gente respeita ele, né? E por respeitar o meu pai, eu decidi sair de casa. E eu vou te explicar por quê. Nós tínhamos ideias divergentes, né? E trabalhava na construção e também na questão da agricultura, né? E às vezes eu tinha uma ideia, o pai tinha outra. E naquela época, né, você que tem 40 anos aí sabe que a educação era mais rústica, né? Um pouco mais rígida. Com certeza. Então, lá funcionava o seguinte, ó, se tu não obedeceu ou fez alguma coisa errada, o pau pegava, né? No bom sentido, né? Eu não me arrependo nem um pouco das vezes que fui castigado, foi com razão, mas um jovem adolescente, ele acha que tá certo, e eu achava que estava certo, né? Então começou aquela questão de que o pai tinha uma ideia, eu tinha outra e tal. Um orgulho ferido. Com certeza. Então o que aconteceu? Chegou um momento que quando o pai ia me corrigir porque eu estava errado, às vezes poderia estar certo ou não, não sei. Eu na minha idade eu achava que estava certo, né? Eu nunca revidei, nunca quis, né, pela questão de respeito e principalmente, né, por honrar o pai, né? Mas eu já estava numa situação, Wagner, que quando o pai vinha me corrigir, eu forçava assim, quer bater, bate, não tô nem aí, sabe? Então tu tava tendo um atrito direto, né? E a gente já não tava tendo um clima muito bom para se trabalhar, e foi da onde surgiu a ideia de eu trabalhar. Bom, saiu para trabalhar, aí primeiro passo após sair de casa. Bom, nós já sabia o que eu ia fazer, né? Eu tinha uma empresa, que é a Casa Publicadora Brasileira, que nós iríamos trabalhar. É uma empresa que tem a ver com a Igreja Adventista, é um projeto bem interessante, de evangelização, inclusive, né? E a gente fez um treinamento de uma semana, né, para poder aprender algumas noções, né, de tudo, como funcionava, né? Foi em Santo Antônio da Patrulha, em Campestre, é um local muito bonito, da igreja, inclusive. E após esse curso de uma semana foi quando eu conheci essa maravilhosa cidade. Bom, Carlos Barbosa dispensa comentários. Bom, vamos andando na nossa história, né? Depois de um tempo trabalhando, o que aconteceu? Bom, a gente começou então a trabalhar com vendas, eu trabalhava de casa em casa. Primeiramente a gente trabalhou na região do interior aqui de Carlos Barbosa, eu ia a pé. Os colegas, nós morava tudo numa casa só, né? Acho que era 8 a 10 jovens. Nós morávamos lá no bairro Ponte Seca, nas casinhas populares, né? Eu vou colocar uma imagem, inclusive, depois para o pessoal conhecer o local onde foi a primeira casa em Carlos Barbosa. E todo mundo tinha carro, moto, e eu não, né? Eu, além de ter 14 anos de idade, isso era em 94, eu era um menino, né, pra dizer assim, eu andava a pé. E aí tinha que colocar os livros na mochila e ir embora, né? E nós ia pro interior, fazia o dia todo trabalhando, depois voltava, né? Então, no final daquele período, então a gente começou a trabalhar dentro da cidade, que ficou melhor, porque aí tem mais casas próximas uma da outra, né? E daí a gente conheceu o Carlos Barbosa, me apaixonei por Carlos Barbosa, que é uma cidade realmente maravilhosa. Eu nunca tinha saído de Camaquã, então a primeira cidade assim que eu conheci, dizer assim, que eu morei, foi Carlos Barbosa. Mas essa equipe, ela trabalha por todo o Rio Grande do Sul, né? Então a gente trabalhou em diversas cidades, né? Trabalhamos em Nova Petrópolis, né? Gramado, Canela, Caxias do Sul. Depois fomos lá para a região aquela região de São Gabriel, Ronda Alta, Constantina, em vários locais aí a gente trabalhou. E foi numa dessas cidades, na cidade de Ronda Alta, que eu já estava há alguns meses trabalhando, né? Sozinho, não tinha ido em casa ainda, né? Eu saí de casa com o que tinha, né? Que era pouco, muito pouco. Tinha 2 ou 3 mudas de roupa, um cobertor, né? Calçado eu tinha um só e um chinelo havaiana, né? E a gente foi pra lá. Na cidade de Ronda Alta foi que aconteceu o primeiro susto fora de casa. Com certeza, e foi um baita susto, Wagner. O meu pai sempre me disse o seguinte: olha,
eu não quero que você vá, mas se você for, você tenha muito cuidado, porque esse mundo aí tá perdido, é assalto, é morte, e ele assustava bastante a gente, até mesmo porque ele não queria que eu fosse, né? E aí o que aconteceu? Lá em Ronda Alta, quando nós fomos fazer as entregas, normalmente a gente fazia assim, a gente passava na cidade fazendo os pedidos, um mês depois a gente voltava para fazer as entregas desses pedidos, né? E quando nós fomos para fazer as entregas, que é uma história muito grande, eu não vou contar, mas a gente foi de São Gabriel a Ronda Alta a pé. Ou seja, é muito longe. Então a gente pegou carona, a gente passou necessidade, nessa viagem eu passei necessidade, né? Quando a gente chegou pegando carona, e tinha um colega meu, inclusive, muito legal, o Décio Lidic. Ele é morador de Camaquã, ele trabalha com arroz, né? Ele tinha condições para poder pagar a viagem dele, mas ele fez questão de ir comigo. Foi um parceiro assim, ó, fora do sério, né? E eu admiro muito ele ainda até hoje. Mas nós fomos a pé, então, até Ronda Alta, pegando carona e tal. E quando nós chegamos na cidade de Sarandi, que eu já tinha trabalhado, fazia uns 2 dias que a gente não comia. A gente tinha comido banana, porque eu tinha achado 50 centavos no asfalto, né? E aí nós estávamos com muita fome. Só que ali na entrada da cidade de Sarandi tem um canteiro central. E nesse canteiro central, não sei se hoje ainda está assim, né? Mas tinha pés de laranja, muitos pés de laranja. E foi bem na época que a laranja estava no ponto de comer. Café de galho. E a gente chegou lá então nessa cidade de Sarandi. Eu me lembro muito bem que eu pegava a laranja, a gente enfiava os 2 dedão assim, ó, cravava e abria ela e botava na boca para chupar. Eu fiquei todo assado aqui assim, ó, né, do sumo, mas foi uma maravilha. Aquilo ali foi um presente de Deus, aquelas laranjas, né? Mas nós indo para essa cidade, a gente foi um pouco antes, porque não tinha dinheiro, nós não sabia quando nós ia chegar, né? Então a gente saiu um pouco antes para poder chegar a fazer as entregas. Chegando lá, os nossos companheiros e da equipe não tinham vindo ainda, que eram os que tinham a chave da casa que estava alugada. Só que eles tinham a chave, não nós. Para nós não ficar na rua, nós ficamos na rodoviária, né? Bem na rodoviária lá de Ronda Alta. Mas cansado, né, da viagem. A última noite nós tínhamos dormido na rodoviária de Carazinho, nós acabamos dormindo lá no banco. Então a gente estava muito cansado. E aí nós sentamos no banco ali na frente da rodoviária de Ronda Alta, porque a rodoviária fecha uma certa hora da madrugada, né? E ficamos ali. Só que eu acho que eu acabei cochilando, eu e o meu colega ali, sentados mesmo, né? A gente nem notou. Quando eu acordei, eu vi que minhas coisas que eu tinha não estavam mais ali. Eu imaginei, deve ter sido um dos colegas que já chegou, né? Ele já chegou, já pegou, tá nos fazendo uma pegadinha, né? Mas na realidade não era. A gente olhou logo para trás assim da rodoviária, tinha uma escadaria que subia do lado assim, uma escadaria de concreto. E eu lembro muito bem que só tinha uma pessoa segurando, tipo assim, a minha mochila. Só aparecia a mochila, tava mostrando na verdade a mochila para mim ir até lá. E como a gente achou que era um amigo, alguém, fomos com medo, mas fomos, né? Fomos chegando mais perto. Na verdade, a pessoa ela queria que a gente fosse pro escuro, né? Para ela fazer o que ela queria, que era nos assaltar. Então, meu colega, nós fomos chegando, alguém já calçou ele com uma faca e tinha um outro rapaz em cima da escadaria que eu não tinha visto, que pulou de lá e me deu um chute aqui, assim, tipo aquelas voadeiras que eles chamam, né? E quando ele me bateu, eu vi que era um assalto. Eu fiz que nem um amigo meu lá de Camaquã diz, pernas pra que te quero, mas saí a 1000. Porque o meu pai sempre disse, ó, tenha muito cuidado, né, com esse negócio de assalto e coisa. E eu saí correndo. Meu colega ficou escorado lá na parede e eu correndo. Só que, quando eu comecei a correr, eu vi que vinha outras pessoas do outro lado. E aí veio aquela coisa na mente que o meu pai falou, olha, tu nunca foge, porque assaltante nunca está sozinho. De repente vem um outro de lá e ele te abre no meio com uma facada. E eu tinha muito medo de faca, né? Eu não tinha medo de outra coisa, mas de faca eu tinha. E então foi quando eu decidi, não, eu vou parar. E quando eu fui fazer a volta meio rápido assim, né? O cara que vinha correndo atrás de mim, ele estava muito próximo. E eu acabei batendo na perna dele. E ele caiu sentado. Então para eles foi como se eu tivesse reagido. E aí eu apanhei bastante. Apanhei muito mesmo. Me levaram até a próxima, aonde estava o outro colega. A gente voltou até a rodoviária. Eu me lembro que era um dia de bastante frio. Eu suava, corria, suor, gelado. E aí eu comecei a me assustar, porque eu vou mostrar aqui, ó, ele cravava a faca aqui assim, ó, na minha barriga, né? E a jaqueta estava aberta. Como eu estava bem molhado,
aquilo tinha uma mancha enorme de sangue, assim, e eu achava que o cara tinha me esfaqueado, né? E na verdade era suor, né? Porque eu soo bastante, com um pouquinho de sangue que ele tinha cutucado realmente na minha barriga. Me assustei muito. Na realidade, para finalizar essa parte, levaram tudo que eu tinha. Na verdade eu tinha muito pouco, né? Mas o pouco que eu tinha, eles levaram. Inclusive queriam levar meu sapato, tudo, né? Daí eu digo, mas vamos levar até meu sapato, e levaram, né? Então, não foi fácil, viu? E aí o que aconteceu? O meu pai ficou sabendo, claro, eu liguei pra ele e tal. E ele disse, não, tu vai voltar pra casa, tu não tem condições de ficar mais aí. E realmente eu não tinha como me manter mais, porque tinha me roubado tudo, né? A gente fez as entregas que precisavam ser feitas ali. E aí eu digo, não, vou pra casa. O problema é como ir pra casa.